Sua saúde. Fala, amante da cachaça. Estou com Luciano Souto, produtor da Cachaça Colombina, a quem eu posso chamar de meu amigo. Seguramente. Luciano talvez foi um dos primeiros produtores que acreditou no projeto da Eu Amo Cachaça, que nos abraçou, que nos apoiou. Para vocês terem uma ideia, a Colombina participou do nosso coquetel de inauguração da Eu Amo Cachaça lá no Venâncio Shop. É verdade. No início de 2018. Com direito a garçom e tudo mais, né? Foi uma belezura, né? Coisa linda. Uma formosura. Estamos com o Luciano aqui em Brasília, ele veio fazer uma série de eventos conosco aqui nas lojas e também vai participar da Confraria da Cachaça do Brasil, vai apresentar a Colombina lá para os nossos confrades. E eu não podia perder a oportunidade de ter um dedo de prosa para vocês aqui, porque eu e ele, na verdade, a gente tem muitos dedos de prosa constantemente. Luciano, obrigado pela sua presença aqui, mais uma vez, pela sua amizade. Eu queria começar provocando. Vamos lá. Por que Colombina? Adoro responder essa pergunta, né? Colombina é uma figura do Carnaval de Veneza. E o Carnaval está muito ligado já à identidade cultural do Brasil há muitos anos. E quando a marca surgiu, no final dos anos 10, no início dos anos 20, a data da Colombina escolhida é 1920. Foi no período que o Brasil estava criando a sua identidade própria, né? Nos anos 20, os famosos anos da era da arte moderna, da Feira de Arte Moderna. E a Colombina, então, ela surgiu dentro desse contexto, para ter uma identificação com a cultura brasileira, e nada mais identificado com a cultura brasileira do que a cachaça, né? Então, eu acho que foi muito feliz. Eu tô me arrepiando, porque eu estudei um monte sobre a Semana de Arte Moderna e a cachaça recentemente, e isso é uma história que eu não sabia. Pois é, e tem uma coisa muito que eu gosto de lembrar sempre. Em 1922, teve uma comemoração no Rio de Janeiro, que foi a Exposição do Centenário da Independência. E essas exposições eram muito comuns nessa época ainda, no século XX. E houve uma festa imensa no Rio, em 1922, e teve um concurso de cachaças. E a Colombina ganhou um prêmio como a melhor cachaça da exposição do Centenário. Então nós temos um rótulo muito antigo, já lá dos anos 20, que está escrito lá, a melhor cachaça da exposição do Centenário de 1922 no Rio de Janeiro. É o primeiro prêmio registrado da Colombina, em 1922. É sempre uma surpresa conversar com você, né? A gente está há 2 dias juntos, conversando, e isso é uma história que eu não sabia. Que legal! Agora eu vou poder dizer para os nossos amigos e clientes mais ainda sobre a Colombina. E vem cá, tem uma coisa que a gente já conversou algumas vezes, que eu acho super interessante na história da cachaça colombina, é a figura da sua sogra dentro desse processo todo. Super importante. Fala pra gente. A Colombina, ela tem, na origem, na fazenda do Canjica, no engenho Canjica, ela já tem uma ligação feminina anterior à família da minha esposa, da minha família hoje, né? Que uma senhora chamada Sadonana do Canjica. A gente fala do Canjica porque é o ribeirão que passa ali na frente da fazenda, que é a região do Canjica, chamada em Alvinópolis, né? Isso. Nós estamos lá em Alvinópolis, Minas Gerais. E, ou seja, lá na origem, essa senhora Sadonana, ela tocou 2 engenhos simultaneamente, que existiam ali um na sequência do outro. Mas a minha história está muito ligada a uma questão familiar, né, com a cachaça, que é a família da minha esposa. Quando o meu sogro faleceu, o senhor Raul Xavier Megre, que resgatou a produção de cachaça na fazenda, que remete lá no final do século XIX, ele nos anos 80 ele decidiu que isso seria um negócio, quando talvez ainda quase ninguém acreditasse nisso, né? E ele foi muito corajoso. Só que, infelizmente, ele veio a falecer em 2003, e eu percebi que naquele momento precisava de alguém para dar sequência no trabalho dele, que foi um trabalho muito bonito, muito bem feito. Ele foi um cara que criou uma garrafa específica para cachaça, que a gente embala a Colombina há 10 anos, no início dos anos 2000. Pouquíssima gente teve coragem de fazer isso, né? De fazer esse investimento, de desenhar uma garrafa, enfim.
E aí eu tive uma grande sorte, porque eu tive ao meu lado a minha sogra, Maria Elisa Álvares da Silva Meg. E não fosse a presença dela, certamente a gente não estaria conversando aqui hoje. Então eu devo a ela uma gratidão, e ela ficou comigo os anos todos que ela viveu até então, faleceu há 2 anos e meio, e sendo o meu braço direito, meu braço esquerdo, a pessoa que me estimulou, que fez com que a gente acreditasse nessa ideia de que a cachaça um dia seria uma coisa tão legal que a gente poderia estar aqui falando sobre ela. Dona Maria Elisa tomava uma cachaçinha? Tomava para dizer se estava boa ou não. Ela tinha essa sensibilidade. Tinha tanto do paladar quanto dos aromas. Então ela colocava um pouquinho na boca. Não bebia continuamente, mas na safra era ela que fazia o padrão de qualidade da cachaça. A história da sua sogra sempre mexeu comigo, porque eu sempre te vi falar da importância dela para a Colombina com muita emoção. Verdade. Com muito respeito e com muita admiração também. Eu vivo isso com a minha sogra. Minha sogra é uma mãe que eu tenho, Dona Elza. Talvez a senhora vai assistir esse vídeo. E então eu queria que você falasse disso para as pessoas, porque eu às vezes conto isso para as pessoas. Não, eu falo com uma super satisfação, com muita sinceridade e com emoção também. Ela entendeu, e talvez ela tenha transferido isso para mim sem que eu percebesse, que se eu não assumisse a cachaça naquele momento, a cachaça ia desaparecer e eu teria provavelmente uma dívida com os meus filhos, que hoje me ajudam na cachaça, estão extremamente envolvidos em tudo, opinam, eles ajudam a gente a desenhar rótulo, a dizer o que eu posso... das feiras. Vão, fazem degustação, fazem tudo. Carregam caixa, vão para a fazenda, ajudam na produção. Então eu consegui, eu acho que, transpor com a ajuda dela, com o apoio fundamental dela, uma geração. Eu acho que a gente conseguiu fazer uma passagem de geração que vai chegar neles, certamente. Já chegou, né? Eles já são a próxima geração da Colombina. E a Colombina trabalha jatobá. Uma característica, uma característica da Colombina é trabalhar o jatobá. Na cachaça a gente tem mais de 30 madeiras, mas poucas. Verdade. Eu com toda certeza não consigo citar mais de 2 que trabalham o jatobá. Verdade. Como é que é essa relação de vocês com o jatobá? Eu brinco que nós somos jatobarianos, né? Boa. Porque a gente adotou o jatobá quase que como assim, uma crença. E a gente realmente acredita. O jatobá é uma madeira que tem uma complexidade interessante. Ao mesmo tempo, pelo fato de ser uma madeira nacional, a gente consegue ter uma identidade muito grande, né? Ela realmente não é uma madeira fácil de ser trabalhada. Por isso, talvez, tenham poucos produtores que se arriscam pelo jatobá, né? O Rafael Araújo, da Cachaçaria Nacional, me garantiu que nós produzimos o melhor jatobá do Brasil. Vindo de um cara que a gente respeita e gosta, é um ótimo elogio, né? Com certeza. Então, essa é uma das características fundamentais da Colombina, o envelhecimento, as nossas cachaças envelhecidas, seja com 3 anos, seja com um blend, que tem uma média de 4 anos, seja com 10 anos, sempre em jatobás. Jatobás mais curtidos, jatobás de primeiro e segundo uso. Paróis centenários? Paróis centenários. Os paróis na fazenda são do final do século XIX. Parol... A diferença o parol é aquele quadradinho, né? Parol é um tonel quadrado, né? Um barril quadrado. Um barril quadrado. No nosso caso, tem 12 mil litros cada um tem 12 mil litros de envelhecimento. Diário. Próximo de 100 anos. Mais de 100 anos. Vocês são lá do final. A data mais remota que nós temos de produção de cachaça na fazenda é 1892. E eu acredito que já desde então se envelheça em jatobá. Não temos outra referência de outras madeiras e de outros tonéis, outro tipo de recipiente para envelhecer. Então, o parol também é uma assinatura da Colombina. E a Colombina trabalha sempre, né? Vocês estão escutando aqui, há 100 anos trabalha com jatobá. E as pessoas cobravam muito. E a branca? Verdade. E a branca, Luciano? A gente... eu vou citar aqui uma confraria, a gente gosta muito das confrarias, mas eu vou citar uma que me agrada muito e com que a gente tem muita convivência, que é a confraria Copo Furado do Rio de Janeiro, que acabou de fazer 25 anos
Parabéns para a confraria Copo Furado. Nossa confraria mais antiga. Certamente. Acredito que sim. A de Brasília tem 18 anos, 18 para 19 anos. Legal. Amanhã nós vamos estar com eles lá. Então, em alguns lugares, mas principalmente na Copo Furado, eu tive a oportunidade de morar, felizmente tive essa oportunidade na vida de morar alguns anos no Rio de Janeiro, e o pessoal sempre gostou muito da cachaça colombina, mas tinha uma cobrança, né? Essa cobrança eu acho que todos os produtores, de uma forma ou de outra, sofrem, né? Se você tem uma boa cachaça envelhecida, você obrigatoriamente tem que ter uma cachaça branca. Uma prata, uma branca, uma cristal, como é o... Ela antecede o processo de envelhecimento também, né? É como se você tivesse que provar que o seu produto é bom antes de passar pela madeira. Antes de adquirir a complexidade da madeira. Exatamente. Antes de pegar da madeira essas complexidades, essas qualidades sensoriais. Então a gente ficou alguns anos trabalhando para que isso acontecesse, né? Finalmente chegou a hora, em 2017 nós fizemos uma cachaça para ser engarrafada branca, que é essa cachaça que está aqui. Lançada em 2018 na Expo Cachaça. Lançada em 2017. Não, em 2018. Lançada em 2018, no mês de junho de 2018. Ela é uma safra 17, engarrafada em 18, né? Ficou um tempo no descansando. Pelo menos uns 6 meses de descanso, que é sempre recomendável. E a gente, de cara, ganhou uma medalha, né? Uma ótima pontuação com ela sempre tem ótimas pontuações nas avaliações. E hoje é uma cachaça muito importante para a gente está criando um novo perfil para a Colombina, onde a cachaça branca virou uma referência de boa cachaça no mercado nessa categoria. Já falei para você algumas vezes isso, vou falar aqui para mais pessoas. Das minhas brancas preferidas. Obrigado. Das minhas brancas, se eu tiver que citar 3, a Colombina tem que estar entre elas. Excelente. Então, das minhas brancas preferidas. É fantástica. O dulçor, aquele cheiro do fermento caipira. Eu chego a me ver perto lá da sua sala de fermentação. Eu tive a oportunidade de ver agora há pouco a foto do seu fermento trabalhando, porque você vai produzir daqui a pouco, você vai estar destilando. Nos próximos dias. Então eu consigo ter várias memórias com sua cachaça. Parabéns aí por essa branca fantástica aí. Você sabe que a cachaça branca, ela tem algumas ocupações específicas no mercado, né? A gente sabe que dificilmente ela vai ser a mais vendida, mas hoje pra gente ela tem um peso bem significativo já no portfólio. E aconteceu uma coisa muito legal, que foi o seguinte: o fato dela ter 43% de teor alcoólico trouxe para ela uma posição interessante nos coquetéis, na coquetelaria de um modo geral, porque ela tem um perfil um pouco mais aromático, como você citou, tem um teor alcoólico ligeiramente, né, mais do meio para frente. E aí, na coquetelaria médio, tem um corpo médio, e na coquetelaria ela tem tido bastante sucesso, embora ainda a Colombina 3 anos seja mais utilizada na coquetelaria, nos bares que a gente trabalha, principalmente em São Paulo, ainda é mais utilizada do que a Cristal. Há 3 anos ela é uma cachaça que tem um toque mais suave de madeira, ainda preservando a característica sensorial da cachaça branca. Vou aproveitar o gancho que você já começou a falar dos drinks. A Colombina tem isso, né? A Colombina acredita nessa relação, nessa importância da mixologia, na importância dos drinks. Como que é isso para vocês? Olha, eu entendo muito particularmente isso, que o novo consumidor da cachaça precisa de outras formas de consumo, sem querer abrir mão disso que nós estamos fazendo, que é maravilhoso, né? Que é tomar uma cachaça pura, né? Aqui, tá? Vai lá. Existe uma necessidade, em todos os coquetéis quase, existe uma necessidade de uma base alcoólica mais sólida, normalmente é um destilado, né? Então existem muitas bebidas destiladas no mundo. A cachaça, ela está caminhando para ser um destilado muito nobre na coquetelaria, né? Na utilização dos drinks. Então a gente faz um trabalho, como estamos fazendo aqui na Nova Cachaça e em outros lugares, com Colombina Day, né? Com esse conceito do Colombina Day, de trazer o jovem para o consumo responsável de cachaça, né? De cachaça de qualidade, de cachaça de alambique. Então, o fato de nós termos 100 anos não quer dizer que nós estejamos olhando para trás.
A gente espera para os próximos 100 anos que a cachaça tenha um posicionamento com outro público, além do público que já tem hoje. Então eu acredito, eu acho que a coquetelaria, a gente está em eventos internacionais hoje em dia para fazer a coquetelaria deslanchar com a cachaça, eu acredito muito nisso. Eu adoro isso, a gente pode depois deixar as nossas receitas que nós fizemos com Colombina. Nós fizemos uma caipirinha misturando algumas frutas com limão, né? Então a gente usou carambola, usamos morango, usamos tangerina, mexerica, para mim é mexerica. Para mim também. E a gente fez uma releitura do rabo de galo. Sim. Né? Fizemos uma releitura do Macunaíma, usando ali o Para Tudo no lugar da Fernet Branca, também acho que ficou bastante interessante, aí a gente utilizou Os clientes gostaram muito, né? A gente percebeu que isso. E então também acredito demais no drink, acho que é uma maneira da gente se conectar com o público que não está acostumado com a cachaça in natura, com shot de cachaça, experimentá-la em outras temperaturas, experimentá-la junto com outras bebidas que você gosta, junto com outros insumos de maneira geral. Acho que vocês estão de parabéns. E eu fico muito feliz de a gente ter ficado aqui esses dias trabalhando Colombina. Não, foi muito agradável, divertido, né? Me vesti de Colombina, obrigado. Tamo junto. Tem uma pra patroa também? Né? Tem pra patroa, com certeza. Senão dá. Senão a Paula vai achar ruim comigo depois, eu não posso, né? Cara, obrigado pela sua amizade. Obrigado pela sua parceria Eu que comercial. agradeço por sempre receber a Colombina e deixar com que a gente faça o trabalho, fazer o cliente consumir a Colombina através da Eu Amo Cachaça. Te agradeço demais. Eu amo cachaça, eu amo o Luciano e a gente ama a Colombina. Tamo junto. Saúde. Saúde.